Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Hoje, as nossas atenções estarão viradas para o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, que já vão algumas semanas que o novo diretor-geral foi escolhido pelo júri, ou pelos vogais, o nível do STAI, e até hoje ainda não tomou posse pelo facto de Lolo Correia, este é o nome do novo diretor-geral do STAI, não reúne consenso ao nível político. Vamos lançar um olhar através do político e académico Venâncio Mondlane para juntos percebermos as diferentes nuances que estão na linha da frente desta inércia. Ora bem, o nosso convidado hoje chama-se Venâncio Mondlane, alguém que eu conheço já de longa estrada e de várias paradas de ativismo, de política e de vários espaços de análise. Hoje decidimos escalar aqui o Aeroporto Internacional de Maputo para, de forma descontraída, falarmos sobre alguns pontos que mexem com a atualidade, com a estrutura, principalmente política, deste país. Venâncio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e parabéns pela sua presença constante nas redes sociais e com assuntos muito bons, assuntos muito importantes. Há aqui um crescimento e é um sinal claro de que a internet pode mudar gerações. Muito obrigado. Venâncio, o foco desta entrevista, sem necessariamente querer restringir a esse tema, esta inércia em volta da tomada de posse do diretor-geral do STAI, tanto um órgão com algum poder no processo de realização de eleições. Até que ponto é que esta inércia, esta falta de transparência, estas divergências, primeiro no processo de indicação ou de eleição desta figura, segundo a verdadeira tomada de posse? Ainda esta semana tivemos alguns diretores a níveis provinciais, mas por que esta inércia? Olha, isso é tão simples. Podemos entrar depois em aspectos técnicos, legais, sim, mas eu acho que prefiro explicar o aspecto político, que é o que conta. Sim. Na verdade, o que determina o andar de uma sociedade, o que determina a condução dos aspectos legislativos, legais, da lei, é o acordo político ou o desacordo político. A grande questão que se coloca aqui é que nos últimos 28 anos o Partido Frelimo sempre teve, digamos, o privilégio de ter um diretor do STAI, não só dos órgãos e das entidades decisórias, sim, e decisivas dos órgãos eleitorais indicadas por via partidária. Isto é, o Comitê Central do Partido Frelimo indicava quem é o diretor-geral do STAI, quais são os órgãos, quais são as figuras, os vogais importantíssimos e decisórios nos órgãos eleitorais, e normalmente são esses que passavam. Pela primeira vez na história multipartidária de Moçambique, 28 anos depois, pela primeira vez, o candidato do partido é reprovado no âmbito do concurso público e é selecionado um candidato, digamos assim, meritório, um candidato que conseguiu satisfazer todos os termos de referência que vinham na deliberação que abriu digamos, a oportunidade para o concurso público para a seleção do diretor-geral do STAI. Sim. O candidato do partido é a senhora, acho que é Maria Garrin, Helena Garrin, acho que é isso, Helena Garrin, é esta candidata do partido, a candidata do secretário-geral da Frelimo, mas o candidato que foi selecionado com base nos critérios objetivos foi o Lolo Correia. Sim. Então, aqui é que começa o problema.
O pomo da discórdia começa aqui. Então, tudo o que nós dissermos, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do debate jurídico, é apenas para legitimar uma das duas posições. Ou passa o candidato que foi selecionado legalmente e legitimamente, com base no concurso público, ou passa o candidato que é o candidato do partido. O candidato do partido, que é a Helena Garrine, não tem condições mínimas para assumir essas funções. E o candidato selecionado, com base no concurso público, é o Lolo Correa. E eu acho isto interessante porque é a primeira vez também que os vogais da Frelimo, da Renamo, do MDM e da sociedade civil, pela primeira vez estiveram, digamos, em sincronia, no sentido de serem fiéis e rigorosos perante aquilo que a lei estipula. Era esta a minha pergunta. Esta que é a grande questão. Que revolução é esta que foi? E eu acho muito interessante, é por isso que eu acho que esta composição da CNE, desta vez, ela merece de todos nós um voto de confiança. Nós temos de dar o benefício da dúvida, porque eu penso que este sinal, logo no início numa etapa do ciclo do processo eleitoral, que é crucial, este sinal, eu acho que é um sinal concreto que esta CNE está a dar aos partidos políticos, à sociedade moçambicana e à comunidade internacional, de que têm disponibilidade e têm vontade de gerir um processo que seja verdadeiramente credível. Portanto, é o início, é um sinal transmitido para, digamos, demonstrar uma vontade de recredibilização dos órgãos eleitorais. Como tu sabes, ao longo dos 28 anos, todos os nossos ciclos eleitorais foram contestados. Não só contestados os resultados em si, mas foram contestados também as etapas do processo eleitoral. Como tu sabes, nas eleições passadas, uma das etapas cruciais, que é o recenseamento eleitoral, foi grande e largamente questionado a nível doméstico e a nível internacional, sobretudo por causa o sobre-recenseamento, os famosos 300 eleitores fantasmas de Gaza. E não só, há um detalhe que pouca gente fala dele, é que nas eleições passadas, o caso mais grave não foi apenas os 300 eleitores fantasmas de Gaza, foram cerca de 2 milhões de eleitores que foram afastados da zona centro e norte. Há uma coisa que se chama sobre-recenseamento. Portanto, quando nós temos um número a mais, pessoas, digamos, um número acima do previsto, nós chamamos de sobre-recenseamento. Quando estamos abaixo do previsto, chamamos de sob-recenseamento. Então, na zona centro e norte, fez um sob-recenseamento, isto é, criou-se condições para que cerca de 2 milhões de potenciais eleitores não fossem recenseados. E em Gaza aumentou-se 300 mil eleitores. Portanto, este é que é o grande problema. Portanto, quando se analisa o problema da província de Gaza, dos 300 mil eleitores fantasmas, deve-se conjugar essa análise com os 2 milhões de potenciais eleitores da zona centro e norte que foram afastados. E como é que eles foram afastados? São coisas que foram conhecidas. Primeiro, simulação de avarias dos mobiles, logística entregues aos postos de recenseamento extemporaneamente, e também um dos dados mais importantes, que o ex até fez um artigo muito interessante sobre isso, foi a colocação dos postos de recenseamento. Portanto, os postos de recenseamento na zona centro e norte foram reduzidos. Normalmente a população, de um ciclo eleitoral para o outro, o normal é a população crescer. Né? A taxa de crescimento médio em Moçambique, crescimento populacional em Moçambique anda por volta de 4,5%, 5%. Na província da Zambésia é um pouco maior, que anda em 5, 6%. Mas veja só, Zambésia, que é a segunda província mais populosa do país, com um dos maiores crescimentos populacionais, o número de postos de recenseamento para as eleições passadas reduziram 35%. Na província de Gaza, onde temos uma taxa de crescimento populacional das menores do país, o número de postos de recenseamento subiram quase 45%.
Portanto, já estava tudo engendrado para simular zonas de influência dos partidos políticos. Dos partidos políticos. Portanto, isto foi tudo engendrado no ano passado, no ciclo passado, para isso acontecer. Portanto, esta é que é a grande questão. Agora, se tu me permitires, Gersildo, para além dos aspectos políticos que eu estava aqui a explicar em relação ao diretor-geral do STAI, eu posso também falar um bocadinho dos aspectos legais. Quer dizer, tirando os aspectos políticos, como é que se adia a tomada de posse, que era para o dia 21 de setembro? Sim. A tomada de posse é adiada porque um dos concorrentes, que chama-se José Grachane, ele submeteu uma reclamação. Essa reclamação que foi submetida, ela tinha como fundamento que o processo de seleção não obedeceu a um diploma ministerial, que é um diploma ministerial, só para dizer aqui com alguma concretude, né, para quem está em casa para poder fazer a consulta. Este diploma ministerial, vamos lá ver aqui rapidamente, vou encontrar onde é que eu tenho isto, é 61/2002, de 5 de julho, é um diploma ministerial que determina os critérios para os concursos públicos na função pública. Exato. E ele diz que, segundo este diploma ministerial, o concurso público careceu de entrevista profissional. Portanto, como não se fez entrevista profissional aos candidatos, ele usa isso como argumento suficiente para se anular a famosa deliberação 18/CNE 2022, que aprovou o cidadão Loló Correia como novo diretor do STAI. Então, exatamente, ele pega-se nesse aspecto de que não houve entrevista, como não houve entrevista, logo ele diz que aquele processo deve ser anulado. Mas uma das primeiras coisas que tem que ser vista aqui claramente, este diploma ministerial é para a gestão da função pública, para as áreas comuns da função pública. A CNE, olha bem, não sei se a minha câmera é esta ou aquela, esta, olha bem para isto, a CNE é um órgão independente, imparcial e que tem um estatuto próprio. Então, a CNE não está inserida dentro dos critérios e dentro da norma do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Os vogais da CNE, o órgão CNE não faz parte, não é parte integrante das áreas comuns da função pública. Logo, o diploma ministerial que foi citado por este cidadão, Grachane, é totalmente intempestivo, é fora de contexto e, digamos, por essa razão, é uma reclamação que não tem absolutamente nenhum mérito, porque a base legal em que ele fundamenta a sua reclamação é uma base legal totalmente, digamos, descontextualizada, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas mesmo assim, o próprio diploma que ele cita, ele apenas cita um dos artigos, mas o próprio diploma dá possibilidade de os processos serem conjugados. Portanto, tanto a entrevista, assim como a avaliação curricular. Portanto, o próprio diploma que foi mal lido por esse senhor já dá essa possibilidade de conjugar as duas possibilidades ou serem feitas em separado. Portanto, na minha opinião, não há hipótese absolutamente nenhuma da reclamação do José Grachane ser aprovada. Será claramente reprovada, porque eu acredito que a credibilidade que levou os vogais da CNE a aprovarem o Loló Correia com base em critérios objetivos, ao fazer a análise da reclamação do Grachane, me parece mais do que óbvio, me parece tão límpido como a água, que a reclamação vai ser literalmente indeferida, porque não tem nenhuma base, nem técnica, nem jurídica, nem política, para ser, digamos, conhecida. Isto é, para ser levada a cabo. Sendo a CNE um órgão técnico, primeiro, mas é o garante do exercício da democracia, parte do povo, que outras ações de pressão e cidadania é que devem vir de fora, falo, do cidadão, para que haja justiça ou justeza ao nível da própria CNE? Não, o que é que o cidadão deve fazer? Não, essa é uma boa questão, Gersildo, porque, de fato, um dos pilares fulcrais, digamos, da consolidação democrática do nosso país, porque nós ainda estamos em consolidação, é justamente, digamos assim, os ciclos eleitorais. Aliás, os ciclos eleitorais é uma das variáveis que o nosso próprio governo utiliza a nível internacional para comprovar que
que o país está a andar normalmente. É provar, é apresentar sempre que nós realizamos eleições. Uma das questões que a nível internacional, que até se tornou já uma espécie de um hino nacional, é de que nós realizamos regularmente eleições. Então logo, partindo dessa base, se a realização das eleições é um dos pilares da consolidação da nossa democracia, significa que também posso considerar como um dos pilares da nossa cidadania. Se é um dos pilares da nossa cidadania, significa que todo cidadão moçambicano, não interessa se você é de um partido, não interessa se você é da sociedade civil, não interessa se você é de uma ONG, não interessa se você é observador, não é observador, a tua condição de cidadão está vinculada, está ancorada, digamos assim, ao processo eleitoral, aos processos democráticos. Logo, é obrigação de todos nós moçambicanos exigirmos que se normalize o Estado de Direito Democrático, que a decisão que foi tomada com base na lei, com base na avaliação curricular do Lolo Correia é que deve valer. Portanto, eu convido jornalistas da imprensa escrita, televisão, as rádios, ONGs, moçambicanos, nós temos que fazer eco para que a gente sirva de alguma almofada, para a gente sirva de algum conforto, para que esta CNE, estes vogais da CNE, que tomaram uma atitude corajosa, possam ter o conforto de todos os moçambicanos. Portanto, vamos fazer eco, vamos amplificar as vozes que dizem que verdadeiramente é um dos processos mais credíveis da nossa democracia e vamos rejeitar liminarmente termos um país que anda a reboque de um partido, que anda a reboque dos interesses obscuros de um determinado partido. Isto é que nós temos que rejeitar, porque o nosso país não é um país anormal, não pode ser conhecido, Moçambique, nos anais da história, nas páginas internacionais, como um país doente, como um país anormal, como um país que está à margem da normalidade internacional. Portanto, nós não devemos aceitar isso. O país é nosso, o país pertence a todos nós, não pode ser um partido ao seu belo prazer de decidir desvirtuar, adulterar aquilo que é, digamos, a normalidade, a lei e a Constituição de um país. Adivinham-se dias difíceis de trabalho de Lolo Correia na possibilidade de ele tomar posse? Esta é a anticâmara de dias difíceis de trabalho, não só de Lolo Correia, mas de outros vogais que fizeram coro, que apostaram nesta. Sim, sem dúvida, Gersilde. Só para citar alguns exemplos, chegou-me a conhecimento que os vogais da CNE, sobretudo os mais destacados, que não vou dizer aqui os nomes, foram chamados para o Comitê Central, para serem, digamos assim, até certo ponto, repreendidos pelo secretário-geral da Frelimo. Portanto, este secretário-geral da Frelimo os repreendeu porque não compreendeu porque uma ordem que foi dada a nível do Comitê Central não foi cumprida a nível da CNE. Quer dizer, este é que é o grande problema que existe aqui neste partido. Tu sabes muito bem que eu fui membro do Partido Frelimo, a minha família, eu nasci numa família que estava ligada ao Partido Frelimo, mas uma das coisas que levou-me a rebelar-me contra este partido é exatamente porque é um partido que quer sobrepor os estatutos do partido sobre a Constituição da República. Quer dizer, eu era comentador a partir dos anos 2002, 2003, e eu fui chamado para o Comitê Central para me questionarem porque que eu, sendo membro do partido, eu estava a ter posicionamentos públicos que eram contrários aos interesses do partido. Eu dizia que eu, como comentador, a minha primeira obrigação é a obrigação com a nação. A minha primeira obrigação é a obrigação com a Constituição da República. A minha primeira obrigação é a obrigação com as leis. A minha primeira obrigação é a obrigação com o Estado de Direito Democrático. Isso tem que estar acima de qualquer estatuto de qualquer partido. Então, realmente foi uma grande interrogação e um choque que eu tive. É por isso que eu acabei me afastando desse partido. Então, este caso que estás aqui a levantar é um exemplo disso. Quer dizer, a CNE, que é um órgão independente por excelência, não depende de nenhum poder político, mas os vogais são chamados para ser repreendidos
por um dirigente de um partido, porque esse partido queria que o diretor-geral do STAI fosse do seu interesse e a CNE decidiu em função da lei. Quer dizer, é incrível isto. Quer dizer, é a tentativa de sobrepor o estatuto do partido sobre a Constituição da República, que é uma vergonha. Quer dizer, e a maior vergonha é que como é que o partido que tem praticamente uma história de 60 anos de luta para libertar a terra, para libertar os homens, é o mesmo partido hoje que quer substituir o cativeiro colonial pelo cativeiro recente do colono negro. Quer dizer, é incrível isto. Então, eu acho, estou de acordo contigo, Gercildo, de fato, hão de vir dias difíceis para os vogais da CNE que tomaram essa decisão, tiveram essa atitude corajosa, o próprio Lolo Correia, mas estaremos cá nós como partidos políticos, nós como sociedade civil, nós como cidadãos no geral. Espero que a própria comunidade internacional também faça eco para que nós sirvamos de almofada e nós sirvamos de catalisador para que a coragem deles não desvaneça, que eles continuem corajosos, que eles continuem fiéis à própria lei e dizer mais, nós como homens nós passamos, eu posso viver quantos anos no máximo? Se eu vivo até os 70 anos, a própria Bíblia já diz, a partir dos 70 anos o que vem é dor, tristeza, desilusão, por aí fora, depressão. Eu posso viver 70 anos, 80 anos, a minha vida passa. O mundo continua, o país continua, o Estado continua, as instituições continuam. Mas a única coisa que vai ficar de mim para a história do país, a única coisa que vai ficar de mim para a posteridade são os meus feitos. E os meus feitos não são os feitos porque eu acumulei riqueza para mim e para os meus filhos. Os feitos vão ser o legado que eu posso deixar para o futuro deste país, para consolidar a paz, para consolidar o desenvolvimento, para consolidar a liberdade, para consolidar a integridade, a honestidade, a ética, a moral. Isto é a única coisa, a única herança que nós deixamos, a herança histórica de qualquer um de nós, é esta herança. Então vocês também, da CNE, têm a possibilidade de deixar uma herança histórica, não a herança material, que muitos de nós deixamos heranças materiais. Eu deixo o carro, deixo a casa, deixo os terrenos, deixo a conta bancária para os meus filhos, mas tudo isso é destruído com o tempo, tudo isso não dura. A única coisa que dura é a integridade, a honestidade, é digamos, a minha entrega, é o patriotismo. E, portanto, isto é que é o grande valor da sociedade. Então, eu penso que também é uma questão pedagógica para o país. Eu lembro-me que estavas a dar uma exortação para a juventude, que tu dizias que vocês têm muitos megas aí, vocês podiam usar esses próprios megas para acompanhar programas que falam de políticas públicas, desenvolvimento nacional, portanto, programas que debatam as questões essenciais do país, os problemas do desemprego, que o jovem está preocupado com o desemprego, os problemas da educação. Por que, por exemplo, agora os jovens não têm bolsa de estudo? Por que, por exemplo, eu ontem soube de uma informação que me chocou, foi chocante. Houve uma universidade americana que ofereceu cerca de 50 vagas para alunos superdotados, gênios. E em Moçambique não se conseguiu encontrar um único que pudesse ser beneficiário da bolsa dos superdotados. Quer dizer, um país com 30 milhões de habitantes, nós não conseguimos identificar 50 jovens que têm qualificações acima da média. Isso já não é um problema da juventude, isso é um problema de um Estado que é gerido de uma forma caótica. E veja só que não se encontraram os 50 sobredotados, tiveram que ir a um distrito de Nampula, selecionar meninas usando até critérios partidários da OJM, da Continuadores, e enviar para lá. Então, estes são assuntos que nós temos que debater. Nós temos que debater assuntos, por exemplo, que têm a ver com a saúde. Por que razão hoje, com todo o investimento que foi feito, nós temos ainda o Hospital Central de Maputo, em que você tem ali nas SURs, nos serviços de urgência, na triagem, um doente de HIV, um doente de tuberculose, um doente com Covid, um doente com sarna,
um doente com uma doença mortal, uma doença, digamos, terminal, estão todos uns em cima dos outros no maior hospital do país. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Numa altura, por exemplo, que o país recebeu 700 milhões de dólares no âmbito da Covid, e no maior hospital do país você não consegue distinguir, separar um doente mental de um doente que tem Covid, de um doente que tem tuberculose, de um doente, por exemplo, que tem anemia ou qualquer outra coisa. Estamos a dizer que isto tudo não nos interessa, jovens. O que nos interessa a nós é ver Rick Ross Rosé. Quer dizer, não estou contra, né? É bom ver a ele, é bom ver isso, mas usem os megas também para vocês perceberem como é que está a andar o vosso país, a quantos é que andamos, qual é o ritmo, a que velocidade o país está a andar. Quer dizer, vocês têm que entender, por exemplo, por que razão o seu país é conhecido no mundo como um dos maiores corredores da droga, em que na costa de Moçambique passam todos os anos mais de 40 toneladas de cocaína, e que as forças de defesa e segurança estão envolvidas nisso, promovem, protegem e são os principais beneficiários do tráfico de droga. Quando um país, as forças de defesa e segurança, elas próprias são acionistas do crime organizado, da caça furtiva, do tráfico de drogas, do tráfico de seres humanos, de órgãos humanos, significa que é um narco-estado. O próprio Estado foi capturado totalmente pelo crime organizado. Então, isto interessa-te, jovem, porque isto vai depender da tua família, a tua vida, dos teus filhos, dos teus netos, tudo anda à volta disto. Então, Gersildo tem razão, usa os megas também para perceber um pouco disto. Exato. Venâncio, a minha próxima pergunta interliga-se com o tema que estamos aqui a abordar. Olhando para o contexto da vizinhança, há países a experimentarem novas frentes de liderança, experimentarem a oposição, olhando para o Malawi, olhamos para a Zâmbia, Quênia, um pouco Sul-Oense, perde poder, ainda que gradualmente, através das autárquicas, vai perdendo território. Tivemos agora este estremecer de Angola. Exatamente. Todo mundo viu o que aconteceu em Angola, sem querer tirar ilações. Até que ponto é que isto mexe ou ameaça com o nosso regime? Não, isso é interessante. Isso é interessante, mexe e ameaça, porque isto é assim, todo regime que se preza, seja ele da oposição ou da posição, deve ter um gabinete de estudos para estudar os fenómenos eleitorais, para estudar os fenómenos populacionais, eleitorais, econômicos, tudo. Portanto, deve analisar a dinâmica social política do país. Naturalmente que esses gabinetes de estudos já fizeram várias propostas do Partido Frelimo. Mas, curiosamente, o Partido Frelimo, ao invés, porque há várias maneiras de tu resolveres ou responderes a uma ameaça de perda de território político ou de perda de território eleitoral. Uma das formas que é usada hoje no mundo é a elaboração e implementação de políticas públicas que vão responder aos déficits identificados na população. Portanto, se a população, por exemplo, tem graves problemas de vias de acesso, vocês identificam vias que sejam cruciais, reabilitam e ficam à espera da resposta da população em relação à resolução de um problema concreto. Se há problemas, por exemplo, da saúde, aqui que eu falei do Hospital Central, é criar condições, por exemplo, que nos serviços de urgência, a triagem, faça-se a separação dos doentes em função das suas doenças, em função das suas enfermidades. Isso é uma resposta inteligente em função, usando políticas públicas concretas para responder à ameaça de perda de território político. Mas quando um regime é um regime que tem tendências ditatoriais, é um regime autocrático, como o nosso regime já foi classificado agora, o último relatório da Economist já disse que nós passamos de um país híbrido para um país autoritário, e nós já somos um país autoritário, o regime sempre responde com medidas de repreensão. Por isso que você tem agora, pela primeira vez, algo que nunca aconteceu na história, agora foi anunciado formação de 11 mil agentes da polícia. 11 mil agentes da polícia. Que o país nunca conseguiu formar mais do que 3 mil, 4 mil polícias por ano.
Pela primeira vez temos formação de 11 mil polícias. Qual é que é o objetivo disto? É claro que vem as eleições autárquicas em 2023 e as gerais em 2024. Portanto, o que está a fazer o regime é reforçar a sua máquina repressiva, é armar-se cada vez mais para, como resposta à perda de popularidade, à perda de território político, usar a força bruta, usar a força musculada policial, usar as forças de defesa e segurança, usar os serviços de segurança, justamente para responder aos anseios políticos eleitorais de um partido. É o reforço da partidarização da própria função pública, é o reforço da ideia, que já não é ideia, mas é efetivamente a conversão das forças de defesa e segurança para uma força privada, partidarizada, de uma força política. Então essa é que é a resposta que está sendo dada. E vocês vão ver. É por isso que nos próximos tempos vais ver os efetivos da polícia na rua, vais ver a força musculada que vai ser usada nas próximas eleições. A forma como a polícia vai se envolver nas próximas eleições vai ser algo único, jamais visto. O nível de violência eleitoral vai aumentar numa escalada tremenda no próximo ano. Esta é que é a resposta que é dada pelo próprio regime. Respondendo a sua pergunta, tens toda a razão na análise que faz, na leitura que fazes, só que a resposta do regime devia ser uma resposta inteligente, usando instrumentos de política econômica, de política social, de política de educação. Eles respondem com reforço da força repressiva sobre o próprio povo. Acho que isto aqui é incrível. Vamos daqui a pouco fechar, mas é uma pergunta incontornável, atual. Vamos lançar um rápido olhar os resultados do Congresso. Sei que é terminado, mas não quero mais olhar para a vizinhança e ver como é que as coisas são. Mas explica que tenhamos processos eleitorais internos na família tão absolutistas, o que é que isto revela? Não há um pensamento diferente ao nível do partido. Vamos a uma eleição a 100%. Como que isto se explica? Todos os membros da família pensam pela mesma via, têm as mesmas escolhas? Não, sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou fazer um pequeno recuo para as eleições gerais de 2019, onde tivemos, por exemplo, a eleição pelos governadores provinciais. Foi um dos primeiros sinais que o presidente Filipe Jacinto Inhosso deu de que, de fato, nós estávamos a caminhar a passos largos, até não vou dizer a passos largos, estávamos a caminhar a passos infinitamente largos para o precipício total e, digamos, a anestesia completa da nossa democracia. Quando o partido que se gabava em todos os processos eleitorais de ser o maior praticante da democracia interna, que dizia que a Frelimo pode não democratizar o país, mas ela democratiza a si própria. Então, essa é a grande frase de alguns estudiosos da Frelimo, faziam essas frases bonitas que era para demonstrar que havia uma democracia interna incomparável, das maiores que esse país existe. E as tais eleições internas eram, digamos assim, a bandeira que utilizava justamente para consolidar essa ideia. Mas a questão é, as eleições passadas, pura e simplesmente, inexplicavelmente, o presidente do partido Frelimo, Filipe Jacinto Inhosso, anulou, cancelou o processo da eleição interna dos candidatos a governadores. E aconteceu exatamente o contrário. Pela primeira vez, os partidos da oposição, com destaque para a Renal, praticaram a eleição dos candidatos a governadores e publicamente nas redes sociais nós vimos ao vivo, em direto, a eleição dos candidatos a governadores. Pelo menos na Renal eu vi, não sei como é que foi no MDM, e notava-se o partido que se gabava de ser o maior democratizador, de ter a maior democracia interna, a cancelar eleições internas para governadores. E se me permitem, digo isto por aquilo que foi-me dito, que o próprio
vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República, o Hélder Injojo, foi o indivíduo mais votado na Zambésia para ser o candidato do Partido Frelimo a governador da Zambésia. Mas a eleição dele foi anulada pelo presidente. E os zambesianos que haviam se rebelado contra isso, porque tinham feito um processo interno para a eleição do seu governador, o presidente da República anula como compensação para que não ficasse mal com a Zambésia. Não sei se lembra da famosa frase na campanha eleitoral, quando o presidente dizia assim: se Zambésia não resolver, Gaza vai resolver. É porque ele sabia que havia uma revolta na Zambésia por a anulação da eleição interna do candidato do Partido Frelimo para governador da Zambésia. E como ele sabia disso, ele dizia que se vocês zambesianos não votarem nós, não mobilizarem, não fazerem campanha, nós vamos resolver o problema a partir de Gaza, onde tinham os 300 eleitores fantasmas. Mas para resolver e para se reconciliar com os membros do Partido Frelimo na Zambésia, ele acaba indicando Hélder Injojo como primeiro vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, acho que vocês estão a ver isso como uma grande revelação, nunca ninguém sabia disso. Portanto, isto é fruto, exemplos concretos de que a castração da democracia interna na Frelimo já começou a ser preparada antes. Já em 2019 isso foi verificado. Agora foi simplesmente a consumação, foi o bolo na cereja, foi a ponta do iceberg, em que pura e simplesmente agora está instituído na Frelimo, digamos, o culto da personalidade na sua potência máxima. Quer dizer, a ditadura, na sua expressão mais eloquente, foi demonstrada agora no Comitê Central da Frelimo. Quer dizer, ainda alguém escreveu isto a brincar, eu sou pastor, não gosto de brincar com isto, mas posso dizer aqui, alguém até chegou a dizer assim: nem Jesus Cristo, que era o maior santo de todos os tempos, de todas as eras, que tudo foi feito antes e depois dele, não teve consenso nos seus discípulos, primeiros houve um que o traiu. Agora, que figura é essa que consegue ter num espaço de 250 pessoas 100% de concórdia? Quer dizer, logo essa concórdia, até certo ponto posso dizer, é uma concórdia satânica. É uma concórdia satânica. Portanto, não é possível. Portanto, isto fere a inteligência de qualquer ser humano normal. Quer dizer, quem tem 2 dedos de inteligência não pode olhar para isto e não possa as gargalhadas. Quer dizer, não é possível. Isto realmente é um sinal perigoso em si. E digo mais, nem é perigoso para o país ou para os partidos da oposição. Isto é perigoso para o próprio partido que está no poder. Olha, há uma coisa que deve-se fazer nos processos políticos, que é uma estratégia que até vem é uma estratégia militar. Se você empurrar ao teu inimigo, você deve dar um espaço de escape para que alguns dos teus inimigos possam escapar em vida. Porque se você os empurrar, você não lhes dá um espaço de fuga para eles saberem que realmente estão votados à morte e não têm outra alternativa. Eles são capazes de buscar forças em lugares inomináveis. E mesmo que seja em maior número, vos causar grandes, mas grandes danos e grandes baixas. Então, um dos maiores estrategas militares, que era Jesus Khan, ele sempre dizia, depois de empurrar o meu inimigo, ele abria uma brecha e deixava o inimigo pensar que conseguiu fugir, só para, em parte, fazer uma vitória, mas dar pelo menos 5%, 2% de percepção de que o inimigo sobreviveu. Agora, se há uma eleição e que não se dá escape para o inimigo, pelo menos, ou o adversário político, entender que pelo menos teve 2% ou 3% de sobrevivência, significa que internamente estão criadas condições para que os adversários políticos, para aqueles que têm uma percepção diferente do líder, eles empenham todas as forças possíveis e imaginárias, que eles juntem terra e céu e o que está embaixo da terra para destruir o próprio partido. Portanto, aqui, para mim, começa um prenúncio. Isto vai ser uma grande ironia. Quando a gente diz que o partido saiu reforçado mais do que nunca, o partido Frelimo agora atingiu um ponto mais alto da sua coesão interna, mas eu digo mais.
ironicamente, começa o início do fim do Partido Socialista. Isto é o início da derrocada, é o início da fratura que vai aparecer na muralha sinistrada. Portanto, a muralha agora definitivamente sinistrou a muralha. Agora vão começar a cair blocos a blocos, pedacinhos a pedacinhos, pavê a pavê. Agora chegou o momento da derrocada. Olha, em qualquer processo humano e social, há uma coisa que o ser humano não está habituado a conviver com ela. É a ideia da perfeição. Gilson, uma das coisas que levam um ídolo, digamos, um fã, a matar um ídolo, por exemplo, aquele que matou John Lennon, portanto, vais ver grandes músicos, às vezes são assassinados pelos seus próprios fãs. É porque o ser humano, na sua psicologia, não está preparado para encarar que haja alguma coisa perfeita. Se você quiser apresentar algo ao mundo, aos seres humanos, como se fosse algo perfeito, significa que você começou a dar início para que comece o processo da autodestruição. Significa que você declarou guerra ao próprio ser humano. A perseguição vai iniciar e começa pelas pessoas mais próximas. Por isso que, estrategicamente, e isto tem ensinos, o ensino bíblico também demonstra isto, você deve sempre dar a hipótese para que os outros possam ter expressão, por mais menores que eles parecem ser ou que sejam. Então é importante, mesmo que fosse uma simulação, e mesmo que ele tivesse tido 100% de votos, era preferível que tivesse simulado com 1% não votaram nele. Seria muito mais benéfico uma simulação dessas do que realmente passar esses resultados ao mundo de que eles são 100% garantidos, porque está a dar uma ideia de perfeição. E a perfeição não existe. E como a perfeição não existe, logo a dedução lógica é que esse resultado foi, digamos assim, impelido ou por ameaças, ou por manipulação, ou por roubo de votos, ou compra de votos. Portanto, não há outra hipótese. Estes resultados só podem ser um espelho ou reflexo. Venâncio, uma última questão, é verdade que vai ser em forma mesmo de pacote. Nesta aposta, Filipe Nunes, será uma estratégia para reforçar capacidades, reforçar capital político interno de Filipe Nunes para um possível terceiro mandato? Ou é uma forma de concentrar atenções em Filipe Nunes para fazer uma extraordinária, assim, uma figura que vai ser... Sim, boa pergunta, uma pergunta interessante. Essa hipótese é válida. Aqui temos várias hipóteses. A primeira hipótese... Surgiu uma outra figura esta altura que pode ser elegível, isso desvia alguma atenção... Naturalmente. Olha, a primeira hipótese é válida, eu estou de acordo com ela. Portanto, a ideia de que é preciso que Filipe Nunes vai reforçado e com uma ideia de que é um inquestionável, é quase assim Deus, para isso justificar, digamos, uma mudança constitucional. Eu estou de acordo com isso. Eu ouvi alguns argumentos de alguns históricos do próprio partido que diziam que é importante manter Filipe Nunes agora porque a vida do conflito em Cabo Delgado com, digamos assim, com potencial, com riscos de se estender para Nampula, era necessário que houvesse uma coesão a nível do executivo, a nível do comando político, para que as forças de defesa e segurança também se sentissem motivadas, inspiradas e encorajadas para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Daí que também, associado a isto, o outro lado da moeda diz que a extensão do conflito em Nampula é uma extensão, pode ser real dos terroristas, mas também pode ser induzida, porque pela primeira vez nós temos o Estado, com a sua máquina da imprensa pública, sobretudo a rádio, a televisão e os jornais públicos, pela primeira vez a publicitária, a propagandária, os ataques de terroristas como se fossem feitos do governo.
o próprio presidente a vir rapidamente a confirmar os ataques que houve em Nampula, quando, na verdade, foi que os ataques, até certo ponto, não foram tão graves como parece. E eles tentaram supervalorizar os ataques de Nampula, simplesmente para passar uma ideia de que realmente o país está em risco e que o país precisa de um Messias. E esse Messias agora que aparece em Filipe Jacinto Luz. Então, esta é a tese construída à volta de lançar a crise e propor a solução. Portanto, aí eu concordo com Silva. E como é que eles vão fazer isso? Muita gente pensa que a Constituição vai ser alterada para pôr lá que a pessoa pode concorrer ao terceiro mandato. Eles não vão fazer isso. Ao alterar a Constituição, eles vão fazer uma eleição indireta, como aconteceu em Angola, como acontece na África do Sul. Porque a eleição a ser indireta, isto é, por via do partido, significa que vão assumir os juristas do partido, vão assumir que estamos a iniciar um novo processo, logo que os mandatos anteriores não contam. O processo é novo, então ele poderá, como existe uma nova forma de eleição, que é a eleição indireta para o Presidente da República, ele poderá ser eleito. Eu acho que esta hipótese é muito forte e muito válida. A segunda hipótese é exatamente essa que eu estava a dizer. É aquilo que se chama, em linguagem militar, em matéria estratégica, que é a cortina de fumo. A cortina de fumo significa que eu digo que o perigo está à direita, toda a gente corre para a direita, quando na verdade o perigo está à esquerda. Portanto, eu acho que também pode ser uma cortina de fumo, no sentido de toda a gente se concentrar em Filipe Nunes e o verdadeiro potencial candidato não se desgastar e ele aparecer muito próximo das eleições, e ele é apresentado e depois não fica muito tempo para ser conquistado, não fica muito tempo para ser escrutinado, e ele logo entra nas eleições e é protegido pela máquina partidária contra todo tipo de ataques que aparecerem. E logicamente, quem que seria essa pessoa? Na minha opinião, a ter que ser isso, estou a fazer uma leitura, logicamente, para mim me parece muito claro que essa figura, a ter que ser assim, vai ser o Celso Correia. Mas apesar de que eu achar que seria a fase em que o país iria alcançar o pico do gangsterismo, se assim fosse. Mas essa hipótese cai por terra quando há uma missiva, a partir de um membro do Senado do partido, a desaconselhar o Filipe Nunes, por exemplo, a apostar num terceiro mandato, o Castilho Langa. Sim, é verdade, o Castilho Langa falou disso, mas eu já antes das minhas lives, a partir do 25 do Jardim do Duro, eu já tinha dado um conselho particular ao presidente Filipe Jacinto Luz, que eu disse a ele que não deveria usar como exemplos os exemplos não aconselháveis em África. Portanto, os exemplos de Kagame, o exemplo do Museveni não eram bons exemplos para ele. Ou exemplos do Bia, aquele que está, acho que nos Camarões, na Costa de Marfim, portanto, não são bons exemplos para ele. Portanto, ainda vi uma imagem de um presidente com, digamos, totalmente com os braços paralisados, que está com cerca de 40 anos de poder, mas a arrastar-se, a puxar o corpo, quer dizer, cada vez que ele dava um passo, acho que ele tinha que chamar os céus para que lhe ajudassem a dar o primeiro passo, porque está fisicamente, psicologicamente, moralmente, totalmente debilitado e cansado. Portanto, eu aconselhava que o Filipe Nunes não usasse esses como exemplos de vida, não usasse esses, digamos, como padrão para aquilo que seria o seu próximo futuro político. Portanto, eu aconselhei que ele não pode fazer isso. E eu digo mais, eu tinha dito que também, até que acontecer no terceiro mandato, pela primeira vez, eu próprio, eu estaria na linha da frente de convocar uma rebelião a uma manifestação popular nacional, a uma ressurreição não armada a nível nacional para nós rejeitarmos isso. Portanto, eu digo até certo ponto, o Filipe Nunes vai ter um grande mérito na história. E o grande mérito que ele vai ter é ele que vai iniciar o processo da derrocada da Frelimo. Portanto, o início do fim do Partido Frelimo vai ser exatamente iniciado, propiciado, promovido justamente pelo presidente Filipe Jacinto Luz. Portanto, ele vai ser recordado na história por ser aquele que fez com que a muralha do Partido Frelimo se sinistrasse de vez, que caísse pedra sobre o chão e tornasse-se em pó. Todo o edifício dos 60 anos da Frelimo vai cair e vai se partir, vai esvanecer a partir do Filipe Jacinto Luz. Muito obrigado. Ok, obrigadinho. Então, e até sempre. Obrigado pelo convite. Ok. Muito bem.
E mesmo a fechar o ponto de impacto, uma imagem que retrata avalanche nas redes sociais, tudo em volta de um suposto Rick Ross que terá atuado na capital moçambicana no dia 25 de setembro. Os moçambicanos sentem-se burlados e alegam que não houve seriedade por parte dos promotores. A ser verdade, este caso denota algumas fragilidades, não só ao nível das autoridades fronteiriças, que permitiram que um cidadão, se fazendo passar por Rick Ross, terá atravessado as fronteiras para, tanto vir atuar pela marca de Rick Ross, mas também fica beliscada a indústria do entretenimento. É o ponto final do Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro numa próxima ocasião. Até lá.